Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos compartilhar com vocês hoje o texto de Ezequiel 44. Nessa semana nós estamos caminhando para o final dessa leitura do profeta Ezequiel, através de quem aprendemos tanto, apesar de alguns capítulos que parecem não aplicáveis aos dias de hoje, confusos, mas na verdade nós temos a cada dia recebido do Senhor uma clareza, uma orientação sobre o significado dessas palavras proféticas e visões extraordinárias que Ezequiel teve. Nós lemos a partir do capítulo 40, iniciando essa semana, quando Ezequiel tem a visão do templo do Senhor, as suas dimensões, o que isso significa, mostrando a soberania de Deus, aquele que determina até onde a igreja vai, onde ela para, a extensão da medida de fé que ele concede a cada um, o ministério concedido a cada um, apesar de diferentes, de dimensões diferentes, todos importantes e operando conjuntamente para a glória de Deus. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o sacerdócio levítico. Vamos acompanhar hoje sobre as orientações, as regulamentações que o Senhor mostra a Ezequiel nessa visão, e é lógico que essa visão é uma visão figurada, que tem aplicações para a nossa própria família e para nós no contexto da igreja e no final dos tempos até hoje. Medite conosco então, nós queremos também ao final dessa leitura orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor entendimento e que Ele abençoe muito esse tempo aqui que nós temos juntos. Sim. Pai, muito obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar esse momento devocional diante de Ti, pedindo, Pai, abençoa-nos e abre a nossa mente e o nosso entendimento para receber a palavra do Senhor. Que esse tempo seja um tempo abençoado e que o Senhor possa renovar, Pai, as nossas vidas, renovar as nossas forças, a nossa esperança, tudo aquilo que precisa de renovo, Pai, que o Senhor possa nos dar nessa manhã. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Antes de nós iniciarmos a leitura, apenas um comentário rápido. Assim como ontem nós lemos sobre a regulamentação do templo do Senhor e o profeta Ezequiel ouviu desse homem que está apresentando o templo e os detalhes a ele, esse homem que fala a Ezequiel é o próprio Senhor Jesus, e ele ouviu que a lei do templo do Senhor é a santidade. E nós sabemos que essa santidade não é a santidade do homem obedecendo uma lei, fazendo esforço para ser moralmente perfeito, mas é a lei do Espírito. Nós até mencionamos que Paulo escreve uma carta à igreja na Galácia, a carta aos Gálatas, falando sobre isso, como o Senhor retirou a lei do homem, a lei de Moisés, para a igreja em si, estabelecendo a lei do Espírito. É lógico que a lei de Moisés foi dada ao povo de Israel como uma regulamentação, como um conjunto de leis para o povo de Israel, e ela não foi removida de forma alguma, mas a lei do Espírito é o que nos permite viver em comunhão com Deus e cumprir as suas justas ordenanças. Amém. Semelhantemente, em relação ao sacerdócio, o que nós vamos ler hoje, tenha em mente que o autor aos Hebreus, no capítulo 7, fala que esse sacerdócio levítico também foi substituído por um outro superior, que ele chama sacerdócio de Melquisedeque. Ele mostra que esse sacerdócio vem pela vida de Jesus. Jesus não é descendente de Levi, Jesus é descendente da tribo de Judá. E o autor aos Hebreus coloca muito claramente como nos dias de hoje o sacerdócio que nos aproxima de Deus, o sacerdócio que é perfeito, é aquele que vem não de uma linhagem humana dos descendentes de Levi, mas sim através de uma vida perfeita e incorruptível e de um preço completo que foi pago pelo Senhor Jesus, que eles chamam sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. É o sacerdócio de todos aqueles que aceitam unir a sua vida a Jesus para viver a sua vida perfeita para a glória de Deus. Então essa linguagem usada em Ezequiel 44, em toda essa visão que estamos lendo, é figurada e ela tem uma aplicação a nós. É isso que nós te convidamos a extrair, observar nesse texto quando nós lemos sobre a regulamentação do templo, especialmente do sacerdócio no serviço do reino de Deus. Diz assim, Ezequiel capítulo 44. Depois, o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta. Ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel,
entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali, para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando diz que a glória do Senhor entrou por essa porta leste, isso se refere ao que lemos ontem, quando depois de ver todas as dimensões do templo e os seus cômodos, Ezequiel tem a visão da glória de Deus adentrando o templo do Senhor. E ele mencionou que a glória de Deus adentrou pela porta leste, essa mesma que ele vê agora, e o Senhor disse que deveria ficar encerrada. Não uma porta para uso comum, mas a glória do Senhor entrou para encher o templo através dessa porta, e ali a glória de Deus vai permanecer. Verso 4, então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi que a glória do Senhor enchia o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. Esse enchimento da glória de Deus certamente fala do derramar do Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou para permanecer nos crentes, para nos guiar em toda a verdade, para nos lembrar das palavras de Jesus, para manifestar o fruto do Espírito através das nossas vidas. E o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga ao povo rebelde de Israel que assim diz o soberano Senhor: já bastam todas as suas práticas detestáveis, ó povo de Israel. Além de todas as suas outras práticas detestáveis, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo, enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem o seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário em seu lugar, fazendo menção à vinda de povos estrangeiros com seus ídolos para assumirem a liderança do serviço espiritual no templo do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas, que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás dos seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servir-lhe. Mas, porque serviram ao povo de Israel na presença dos seus ídolos e o fizeram cair em pecado, jurei com a mão levantada que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade, declara o soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Suportarão as desgraças das suas práticas detestáveis. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadoque, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, declara o soberano Senhor. Só eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Zadoque era o sacerdote por ocasião do ministério do rei Davi, durante o ministério sacerdotal do reinado de Davi. Foi ele quem ungiu Salomão, filho de Davi, como rei, e os seus descendentes, os descendentes de Zadoque, são nas Escrituras um exemplo de constância, de fidelidade, de continuidade no seu trabalho.
E aqui também nós podemos ver que muitas pessoas às vezes criticam a liderança, os líderes que Deus tem colocado sobre a igreja. E nós vemos aqui que não é o homem que traz um juízo, mas o próprio Senhor é quem conhece os corações, que sabe as intenções do coração. Então aqui Deus, nesse momento, Ele está mostrando a diferença daqueles que serviram com coração, com fidelidade, e aqueles que não serviram. Então não é o papel nosso do homem julgar outro homem, uma outra liderança. Nós entendemos que nós precisamos estar atentos a quem nós temos estado juntos, nos unidos, mas não é o nosso papel falar mal ou julgar, porque o próprio Deus é aquele que julga os seus líderes, aqueles que têm servido, e Ele sabe aqueles que têm servido de todo o coração e aqueles que têm servido com intenções sejam humanas, próprias ou com qualquer outro tipo. Então aqui nós vemos agora um momento onde Deus conhece o coração de cada um desses sacerdotes, desses levitas, desses líderes na casa do Senhor. Sim, e embora todos sejam bem-vindos no serviço do Senhor, ficou claro que alguns se ocupariam de serviços inferiores, enquanto outros de serviços superiores, que significam os serviços da proximidade da presença de Deus, aqui ilustrados por esses descendentes do sacerdote Zadok. Verso 17. Eu nem diria que seria superior e inferior, mas a questão da honra de estar ministrando na presença de Deus, né? Sim. Porque a gente mesmo já falou que todos os serviços, daquele do que parece o menor ao maior, são importantes, né, no santuário do Senhor. Sim, mas um texto diz que alguns executariam o cuidado da porta, também é importante. Alguns cuidariam de algumas coisas que são paralelos, que estão ao redor, enquanto outros teriam o privilégio de ministrar na presença do Senhor. Então, aquele que quer ministrar na presença de Deus, estar mais perto do Senhor, também vai ter oportunidade de servir, mas ele precisa demonstrar essa fidelidade, essa constância no serviço de Deus. Verso 17. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupa de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando às portas do pátio interno ou do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com as quais ministraram, as deixarão nos quartos sagrados e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo pelo contato com as suas roupas sacerdotais. Esse é um comentário muito interessante também, que os sacerdotes usariam roupas de linho. Você sabe que o linho é um material fino, é um material fresco, e os sacerdotes não poderiam usar roupas de lã ou qualquer roupa que os fizesse transpirar. Isso ensina que o nosso serviço no reino de Deus não é algo pesado, não exige o nosso esforço, não combina com o suor. O suor pode até ser um sinal, um alerta para nós de que nós estamos um pouco nervosos, de que nós estamos nos esforçando demais, e a orientação é clara, que nós não devemos suar ao realizar a obra de Deus. Ou seja, nós não realizamos a obra de Deus na força do nosso braço, matando a nossa família, nos esforçando além do que nós devemos, mas sim no vento do Espírito, na suavidade, na leveza do mover do Espírito, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Verso 20, não raparão a cabeça, nem o deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nem o sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão se casar com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Ou seja, o ofício do sacerdote é ser exemplo de vida com Deus, de vida de santidade com Deus para o povo. 24. Em qualquer disputa, os sacerdotes atuarão como juízes, e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá se contaminar se o morto for o seu pai, a sua mãe, o seu filho ou a sua filha, o seu irmão ou a sua irmã, desde que essa não tenha marido.
Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, declara o soberano Senhor. Isso está fazendo menção à lei de Moisés, o que significava se contaminar e como se purificar de acordo com a lei. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo em que Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão nenhuma carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Amanhã nós vamos continuar então a leitura dessa visão que o profeta Ezequiel teve, mas hoje nós vemos como os sacerdotes são chamados para viver, não segundo uma linhagem humana, não segundo uma descendência ou um privilégio da família onde você nasceu, mas todo aquele que se une a Jesus, a exemplo do sacerdote Melquisedeque, que está lá em Gênesis capítulo 14. Nós somos chamados para viver um sacerdócio real. O apóstolo Pedro fala sobre isso também, em 1 Pedro capítulo 2, que antes nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora recebemos da sua misericórdia para sermos geração santa, eleita, nação escolhida, sacerdócio real do Senhor. Que coisa linda, que privilégio podermos sermos unidos no Senhor Jesus, no seu serviço ministerial, no seu propósito de abençoar famílias de todas as nações. Vamos orar juntos? Coloque diante do Senhor seu motivo de oração, sua família. Eu e a Rafa queremos orar com você. Amém. Muito obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra. Obrigado pelas revelações que o Senhor traz hoje aos nossos corações, nos lembrando de algumas verdades, trazendo nova clareza, novas revelações a nós em relação à nossa identidade, em relação ao nosso chamado ministerial e aos dons e talentos que o Senhor nos tem confiado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos, assim como foram os filhos de Zadok, sacerdotes, ministros, fiéis e constantes na Tua presença, Sim, para termos Pai. esse privilégio, Pai. Não que seja mais importante do que outros, mas o privilégio, a bênção de ministrarmos na Tua presença, Sim, de estarmos Senhor, em nome diante de do Jesus. Senhor, junto do Senhor no seu serviço e no estabelecimento do seu reino, aqui na terra como no céu. Nos ensine, que o Teu Espírito Santo fale melhor aos nossos corações e, sobretudo, nos dê essa capacidade, essa graça que vem somente do Senhor para sermos fiéis no exercício do ministério que o Senhor nos tem confiado. Oramos, Pai, por todos que estão agora em oração conosco, esse homem, essa mulher que apresenta ao Senhor a sua família, os seus motivos de oração. Eu e a Rafa oramos em concordância, pedindo que, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o pedido de cada um, o Senhor lhes atenda o desejo dos seus corações, para a glória do Teu nome. Receba cada nome, cada motivo de oração, nossa família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, entregamos sob os Teus cuidados, para a glória do Senhor. Oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe Graças a muito Deus. o seu dia, que você possa ter um dia de paz, que o Senhor direcione os seus passos e nos vemos aqui amanhã, né, meu amor? Assim seja. Deus os abençoe e obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e nós nos vemos amanhã. Amamos vocês. Um abraço.